Olá, queridos, uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estar em plena noite de hoje, noite em que a Igreja do Senhor Jesus está reunida em diferentes lugares, está reunida nas casas, está também transmitindo seus cultos online, e louvamos a Deus, porque através da tecnologia nós conseguimos nos conectar, conseguimos transmitir a mensagem de maneira que mesmo distantes do templo, do local da nossa adoração e apartados fisicamente, nós podemos estar juntos, ainda que através das redes sociais. Muito obrigado pela presença de todos vocês que já participam dessa live conosco. Somos gratos a Deus por essa feliz oportunidade que nós temos de poder contar com a sua presença, prestigiando e ouvindo, acima de tudo, a palavra de Deus. Queridos, nós queremos nesse instante chamar a vossa atenção para a leitura do texto sagrado, o qual se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías 26. Leremos o texto sagrado, a qual o Senhor colocou no nosso coração para a reflexão da mensagem da palavra do Senhor essa noite. Isaías 26, versículos 20 e 21, meus irmãos. É um texto que chegou ao conhecimento de todos os irmãos. Muitos irmãos, eu acredito, que receberam esses textos nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu telefone. E nós queremos trazer uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de consolação ao teu coração, nesse texto a qual o Senhor falou-nos através do profeta Isaías, no capítulo 26, e versículos 20 e 21. Leiamos o texto. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e encobrirá mais aquele, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, louvado seja o teu nome, Senhor da glória, porque tu, Senhor, és merecedor, Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. A ti rendemos, Senhor, honra, glória e louvor, Pai. Ó Deus, nesse instante, ó Pai, que nós nos debruçamos, Senhor, sobre a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos use, ó Deus, como canal, ó Deus, da transmissão, Deus, da tua poderosa palavra. Reconhecemos, Senhor, a nossa limitação e a nossa pequenez, Pai. Mas, ó Deus, põe as tuas palavras em nossos lábios, a fim, Senhor, que a tua palavra, a qual é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão entre a alma e o espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, que essa tua palavra alcance os corações e as vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um acontecimento que está trazendo pânico a diversas populações no Brasil e no mundo. Nós nos alegramos, irmãos, porque sabemos que servimos a um Deus que está no controle da situação. Em dados momentos é muito comum
que nós percamos o controle da situação, e até nesses momentos Deus tem propósito a nos ensinar que nós somos limitados, nós somos dependentes, nós somos carentes do auxílio do nosso Criador. E é em momentos como esse, querido, que nós nos alegramos ao perceber que a palavra do Senhor tem se cumprido em nossos dias, ainda que de forma a trazer um pânico geral nas pessoas. A palavra de Deus vai nos dizer que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, querido, nós cremos piamente que Deus está dirigindo a história, ela cumpra o seu propósito pleno. Porque, afinal de contas, queridos, nós estamos vivendo apenas um recorte da história. Vivemos algum pouco de tempo. Eu, por exemplo, cheguei à casa dos 35 anos. Mas aqui existem pessoas que já viveram muito mais tempo do que nós. E a própria Bíblia vai dizer que a vida humana é um sopro. Nós estávamos na tarde de hoje refletindo acerca de uma mensagem a qual nos trouxe o pastor Veridiano, que está aí na live nos acompanhando. Muito obrigado, querido, por tua presença. Pastor Veridiano é um colega nosso que se encontra lá na Itália e tem sido nosso correspondente para trazer, irmãos, a mensagem do que está acontecendo naquele país. Nós sabemos que a situação ali no norte da Itália, especificamente ali na Lombardia, e ele é pastor em Milão, tem sido situações e tempos difíceis, irmãos, aos quais a Escritura vai nos advertir sobre esse tempo. E se nós formos prudentes e dermos ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem a falar ao nosso coração, nós perceberemos sim que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos aos quais muitos encontram-se dormindo, e o Espírito Santo expressamente diz que os últimos tempos serão tempos também de apostasia espiritual. Mas, querido, nós que somos ministrados pelo Espírito do Senhor, somos ensinados a buscar o Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. Porque, querido, como disse, o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Eclesiastes capítulo 3 vai nos ensinar que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E esse tempo ao qual nós estamos vivendo, Deus deseja nos ensinar e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Esse é o nosso papel como ministros de Deus, como pregadores do Evangelho, homens e mulheres que estão sendo levantados pelo Senhor para proclamar a boa nova de salvação e alertar a população mundial acerca dos eventos que prenunciam o tempo do fim. Ainda não é o fim, querido. Nós cremos que tudo isso que está acontecendo em escala mundial tem um propósito de Deus para trazer um alerta a todos nós. Mas ainda não é o fim. Jesus falou que é o princípio das dores. E nós, se tivermos o discernimento do Espírito, nós entenderemos, irmãos, a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa dependência. A nossa vida, de fato, é um sopro ao qual o escritor de Eclesiastes, muito bem lembrado pelo pastor Veridiano, que nos trouxe aquela live à tarde, que nos enriqueceu bastante. A vida é um sopro a mais de Deus. Nós somos lembrados dessas coisas, e o profeta Isaías, a qual escreveu essa mensagem, ele queria trazer sim algo da parte de Deus para falar-nos a todos nós. Porque, querido, o papel da profecia é anunciar o juízo de Deus para todas as nações. Nós cremos que o profeta Isaías, embora tivesse
em sua memória os acontecimentos que estavam marcados na memória e no coração de todo judeu pela celebração da libertação do povo no Egito, ele também estava apontando para algo muito além e à frente do seu tempo, a qual talvez ele não tinha a compreensão plena dos seus acontecimentos. Em exegese bíblica, nós entendemos que o papel da profecia bíblica é anunciar algo para o tempo presente, mas o Espírito Santo se encarrega de cumprir o propósito e o senso pleno da revelação para os dias de hoje. E querido, o profeta Isaías, ele profetizou a sua mensagem ali ainda no reinado do rei Ezequias de Judá. Você certamente deve lembrar o episódio mais conhecido da sua peregrinação aqui na terra, quando do encontro do rei Ezequias e aquele rei adoecera, e ali no capítulo 38 do mesmo livro do profeta, ele recorda esse acontecimento, no qual ele vai até a casa do rei, dizendo que ele preparasse a sua casa. E querido, é tempo de nós estarmos preparados. A casa de Deus deve estar preparada e todos nós devemos estar preparados. Preparados para buscar o Senhor, clamar a Deus pelas nações. Querido, as notícias que têm chegado até nós, tanto na Itália como em Portugal, são notícias que nos deixam de prontidão. Sabemos que algo grandioso está para anunciar. 2020 será um ano, querido, que será marcado e conhecido pela assolação e pela visitação do Senhor nesse tempo. Porque o texto vai nos dizer algo. Vai, pois, povo meu, para o quarto. Entrem nos seus quartos e fechem as suas portas sobre si. Querido, nesse exato momento eu estou sim num quarto. Eu estou com as portas fechadas. Mas a despeito disso, a nossa vida deve ser levada nesse tempo presente a buscar uma intimidade maior com o Senhor. Uma aproximação sincera e verdadeira com o Deus da revelação, com o Deus que está levando a história a cumprir a cabo os seus propósitos. Querido, a Bíblia vai dizer, Tiago capítulo 4 e versículo 8, a parte final do versículo: achegai-vos a Deus. Ouça bem o que eu estou dizendo. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Querido, é tempo de nós nos achegarmos mais a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que for santo, santifique-se ainda mais. É tempo de nos santificarmos. É tempo de nos consagrarmos. É tempo de entrarmos e fecharmos as portas do nosso quarto, querido. Estarmos guardados por um tempo. Porque o Senhor está trazendo a sua visitação sobre a terra, a semelhança do que aconteceu nos dias do Egito, quando o Senhor passe. Porque o texto no original vai nos falar de uma saída de Deus para uma visitação a todos os moradores da terra. A palavra no original, Yatsá, dá-nos saiu ao encontro, saiu à visitação. É literalmente dizendo, Deus saiu, querido. Deus saiu dos seus aposentos e visitou a terra. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor está trazendo assolação. E aí não é um tempo de nós nos questionarmos as medidas dos governantes, não. É um tempo de nós entendermos o trabalhar de Deus no cumprimento da profecia bíblica. Nós precisamos buscar discernimento do Senhor nesse tempo, querido. Porque alguns estão a despeito dos avisos, dos anúncios, dos sinais. E a palavra de Deus vai nos dizer que a vinda do Filho do Homem seria prenunciada de grandes sinais. Sinais maiores do que esse irão acontecer, querido, para despertar a
todos acerca da gravidade e da urgência do arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. Nós não queremos trazer aqui um alarme às pessoas. Nós queremos, muito pelo contrário, chamá-las à atenção, chamá-las a um encontro com Deus, querido, porque é tempo de nós nos consertarmos. É tempo de buscarmos ao Senhor. E, querido, observe os acontecimentos do tempo presente. Muitos estão se queixando. Lamentações, capítulo 3 e versículo de número 39 vai nos dizer: de que, pois, se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Muitos estão, irmãos, se questionando porque Deus permitiu essas coisas, porque Deus não age, porque Deus não intervém. Eu quero te dizer que Deus está intervindo na situação, Deus está agindo, Deus está visitando e pede ao seu povo e a toda a população que guarde, que fique em suas casas, em seus quartos por um pouco de tempo, querido, a fim de que a ira do Senhor passe sobre a terra. Nós temos aí indicativos de que o sistema único de saúde brasileiro pode vir a colapso, a semelhança do que aconteceu nos países europeus, onde igrejas, irmãos, literalmente estão servindo de depósito de corpos. Ali, vários corpos estão sendo depositados e as suas famílias não têm condição alguma de sepultar os seus mortos. Imagine você essa situação, você não ter condições de sepultar o seu ente querido, porque existe um alto índice de contaminação, mesmo depois que a pessoa morre, querido. As igrejas lá na Europa, na Itália, em Portugal, estão servindo de depósito de corpos. Isso é algo muito sério. O Senhor quer nos chamar a atenção nesses dias de hoje, porque o Senhor está trazendo juízo à nação. E, querido, se nós atendermos a voz do Espírito Santo, quando Deus falava às igrejas no Apocalipse, ele sempre dizia: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, querido, a palavra de Deus vai nos ordenar que nós possamos guardar um pouco a nossa vida em consagração e ficarmos um pouco de tempo reclusos no nosso quarto, na nossa casa. É tempo de nós aproveitarmos o tempo perdido com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos. Deus está nos concedendo um tempo, porque Ele está visitando a todos os moradores da terra por causa da iniquidade. E Jesus profetizou, querido, Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós temos notícias de pessoas que estão indo aos supermercados, indo às farmácias e acabando com todo o estoque que está ali, querido. A indiferença está muito grande. Isso tem causado pânico às pessoas, mas eu quero te dizer uma palavra de Deus, querido. Aqueles que amam ao Senhor, que confiam no Senhor, esse mesmo profeta Isaías, no capítulo que nós lemos, é um texto que fala muito ao meu coração, e eu quero dizer a você que está amedrontado, que está perplexo com os acontecimentos do tempo presente, Isaías no capítulo 26, ouça: tu conservarás, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Querido, confia no Senhor, confia em Deus. Esse tempo presente, Deus está no controle da situação. Ele pede tão somente que nós confiemos nele. No versículo 4, ele vai dizer: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Querido, nós estamos sendo chamados nesse exato momento a nos dirigirmos à rocha que é mais alta que nós. Eu sei que muitas vezes você está acostumado a resolver
a situação. Mas eu quero te dizer que você não pode todas as coisas. Aliás, há um texto que vai nos dizer, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que é muito mal interpretado até por nós cristãos. Quando vai nos dizer ali o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós olharmos o contexto, irmão, nós veremos que não é nada disso que nós pensamos. O apóstolo Paulo vai dizer que sabe estar por privação, sabe passar por luta, sabe passar por tentações, sabe passar por limitação, por encarceramento, sabe passar por adversidades, porque o Senhor é quem o ajuda, o Senhor é quem o sustém, e é por isso que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. E querido, se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, nós poderemos sim passar por esse tempo que nós estamos sendo pedidos a ficar um pouco na nossa casa. Querido, a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Apocalipse ainda, no capítulo de número 3, e é um texto que eu gostaria que você estivesse com a mente e com o coração aberto para aquilo que o Senhor deseja nos falar através da sua palavra. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 10, vai nos dizer algo ao nosso coração. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Escute bem, eis que venho sem demora, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, a promessa do Senhor, ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós faremos bem se atentarmos para aquilo que o Espírito Santo está nos falando nesse presente século, nesse presente tempo. Querido, é um tempo em que nós estamos sendo visitados pelo Senhor. A iniquidade está muito grande e Deus precisa agir para trazer justiça e restituir o temor a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os tolos rejeitam o conhecimento. E querido, você está sendo chamado a atenção para despertar da sua letargia, do seu sono espiritual. Observe, não é tempo de brincarmos mais, é tempo de nos achegarmos ao Senhor, é tempo de buscarmos a Deus enquanto nós podemos achar, querido. Mas é um tempo também de você perceber que existe um Deus que é sobre tudo e sobre todos. É um Deus cujo qual você pode depositar a sua confiança. Você pode colocar a sua esperança, a sua expectativa, porque Deus está nos dizendo através da sua palavra essa noite. É uma palavra que dói muitas vezes, é uma palavra que nos traz espanto diante do que estamos vendo. Mas, querido, essas coisas que estão por vir virão em intensidades cada vez maiores. Aquilo que nós ouvimos agora de Apocalipse se cumprirá. Os níveis de provação e tentação só aumentarão, querido. Eu quero te dizer que não virão dias melhores. Virão dias, sim, de provação, dias de luta, dias em que o Senhor provará a cada um de nós, a sua igreja e a todos os moradores da terra. Mas nos é dito, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para experimentar os moradores da terra. Esse texto fala profundamente ao meu coração, querido. Esse texto de Isaías, no capítulo de número 26, eu recordo que quantas vezes
ainda no período do seminário, onde nós fizemos grandes amizades. Ali no seminário, quando passávamos por tempos de provação, de questionamento, será que é isso que Deus quer para nós? E o Senhor sempre confirmava através da sua palavra e através de alguns homens de Deus que Deus, o próprio Deus, nos apresentou ali no período do seminário lá no Recife. Um homem de Deus a qual eu gostaria de fazer menção também aqui nesse vídeo. Não sei se ele está presente aí na live, mas fica registrado o meu abraço, o meu carinho, a minha admiração, porque verdadeiramente esse homem foi um Barnabé na minha vida. Ele serviu a minha vida como uma resposta de Deus para aqueles tempos que eu estava passando ali no seminário. E essa mesma mensagem que ele sempre me dizia, quando ele ia me consolar, ia me confortar, ia trazer ânimo ao meu coração, eu quero trazer para você também que está aqui nessa live. O homem de Deus chamado Laércio Souza, que está lá na cidade de Camaragibe, lá em Pernambuco. Nosso abraço a você, querido, a sua família. Dizer da nossa satisfação em sermos colegas de ministério. Louvo a Deus por tua vida e pela tua instrumentalidade. Mas, querido, a palavra que ele falava da parte de Deus para o meu coração se sentir consolado era exatamente essa. Ele se dirigia, para mim, dizendo exatamente aquilo que está escrito no versículo 4 do capítulo 26 de Isaías. E guarde essa palavra no teu coração. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe as nações no mundo. E essa nossa palavra é uma palavra de encorajamento. Confia no Senhor, querido. Deus está no controle da situação. Guarda a palavra de Deus. Guarda-te a ti mesmo e a tua família, para que a tua vida, a tua casa, sejam plenamente conservados em nome de Jesus. Deus os abençoe graciosamente em nome de Jesus.